falar um pouquinho também sobre o protagonismo, todo esse movimento da juventude em nossa comunidade. Obrigado, Andrine, mais uma vez. Você que não estava ainda de manhã sintonizado, conectado, né? Já estive aqui fazendo a abertura do nosso JAN 2020 e agora retorno então para um tema, né, mais específico, breve, creio, mas também ao mesmo tempo mais profundo. Estava brincando com a comissão aqui organizadora. Acho que faltaram com respeito com os jovens dos 60 anos, dos anos 60, né? Porque bem na hora do descanso dos velhos, agora voltaram a pregar bem 12h30, né? E o pior é que é um jovem dos anos 60, do final dos 60. Se fosse lá no final do final dos anos 60, seria bom, mas é no final dos 50, iniciando os 60, né? Mas eu creio que a nossa vida consagrada, também nós às vezes perdemos esse direito. O dia que dá para descansar, após o almoço, né? Acho que a saúde está trabalhando diretamente, né? E eu tenho um ritmo de vida um pouco diferente. Eu, por natureza, Deus me deu a graça de eu poder acordar muito cedo, né? Meu horário de 5 da manhã, que não foi o caso de hoje, porque fizemos vigília. Mas, normalmente, logo após as 5 da manhã, eu já estou acordado. Então, eu exijo que depois do almoço eu faça uma dormidinha ou uma cestinha de 20 minutos, pelo menos, para poder ter fôlego para ir até as 10, 11 da noite de novo. O protagonismo dos jovens nas novas comunidades, né? Um tema bem desafiador, né? Protagonista. O que é ser protagonista? É sair na frente, proto, né? Sai, né? Vai na frente, assume, né? Então, de fato, hoje, as novas comunidades, no Brasil e no mundo, eles vivem essa experiência, uma experiência do protagonismo, né? De sair à frente, de dar a palavra, dar o start na sua vocação e no seu chamado. Mas isso, eu posso fazer aqui uma recordação da história bíblica, história da igreja e também da humanidade, que não é só com relação a novas comunidades. O jovem, por natureza, ele é protagonista. O jovem, por natureza, ele tem essa tendência de sair na frente, né? O jovem, ele tem essa natureza de assumir a profecia, né? A visão, né? Eu tenho um texto do livro do profeta Joel, que inclusive o Papa Francisco também usa ele bastante, né, para falar dessas coisas. É no capítulo 3 de Joel. Quem quiser acompanhar na sua casa, pode tomar lá o texto de Joel, profeta Joel, no capítulo 3, que diz assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. O sol naquele dia se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, porque sob o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como disse o Senhor. Entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Esse texto fala que os anciãos terão sonhos e os jovens terão visão. O jovem é visionário, né? O jovem tem essa tendência de ver o futuro, sonhar com o futuro, né? Essa visão de tempos vindouros, né? Enquanto o ancião sonha, o jovem tem visão e profetiza. Por isso que as grandes iniciativas, olhando, por exemplo, na história da humanidade, as grandes revoluções, as grandes mudanças de época, né, foram feitas por jovens, pela juventude. O jovem tem uma criatividade, um protagonismo, uma liderança, muitas vezes carecem de maturidade, que é normal também, né? Aquela sabedoria provada, né?
Por isso, quando você quer convocar um coordenador, um pastor mais experiente, por exemplo, o Papa, né, o papado, o episcopado, é sempre um homem já provado na idade também. Mas, quando trata-se de iniciativas, novos desmembramentos, deslumbramento de campo, de missão, chama-se a juventude. Né? Eu hoje, talvez, se fosse chamado a fundar a comunidade hoje, não teria mais o meu tempo de fundar hoje. Né? Podia até fundar, mas não seria tão eficaz, não seria tão corajoso, né? Tão impetuoso como fui naquele primeiro momento, lá há 34 anos atrás, quando eu tinha 21 anos, e com 25 eu iniciei a comunidade com meus irmãos aqui naquela época, alguns jovens como eu, da época, uns mais novos, outros mais velhos, e alguns casais também. Eu não teria mais aquela vitalidade, aquela visão, né, para aquele momento que Deus me dava com relação à comunidade. Que, aliás, eu não sabia que era uma comunidade que estava fundando. Eu, quando deixei meu trabalho, a casa de meus pais, a minha família, muito boa por sinal, estava com um emprego bom também. Quando eu larguei tudo isso, eu queria servir o Evangelho, servir a Jesus Cristo. Não tinha intenção de fundar alguma coisa, nunca tive pretensão de fundar alguma coisa. A fundação, a comunidade, são coisas que vão, o tempo vai delineando nossa vida. Até às vezes eu digo brincando, né? Digo para os irmãos de casa, se eu soubesse, né, que ia dar tudo no que deu, talvez não teria nem começado. Né? Nem começado. Mas, como dizendo, a juventude, o jovem, tem essa possibilidade, essa criatividade, esse ímpeto, esse protagonismo. Né? É o que Joel fala aqui, vossos filhos e vossas filhas, eles profetizarão. Profetizarão. E a comunidade, ela é uma profecia, né? É um profetismo que surge, brota do nada, brota de Deus, não brota da hierarquia da igreja, não foi o bispo que nos convocou e me deu a missão naquela época. Depois ela aprovou essa missão, mais tarde, comprovou essa missão, discerniu esse carisma, mas não foi uma convocação de um bispo, do pároco da igreja, ou de alguém, não. Deus falou ao meu coração e ao coração daqueles que naquele tempo estavam comigo, alguns deles ainda, como casados hoje, estão também comigo na comunidade ainda, de perto, nos ajudando. Então, podemos dizer que, de fato, o jovem, ele é detentor de um protagonismo, de um profetismo que encoraja, de uma visão que o leva a seguir o alvo do qual ele viu. E ele segue, né? Eu sigo até hoje, tenho certeza que se eu não relaxar na fé e na minha convicção, Deus já me deu a garantia de que eu vou até o fim na fidelidade. Não sei se como moderador, não sei se como consagrado, mas no carisma, a minha função independe do que eu faço nela. Hoje eu posso fazer o que eu faço, amanhã eu posso fazer mais. Muitas coisas que eu fazia já não faço mais também, mas o importante é que eu quero morrer, me desgastar, como dizia a Cristiana há pouco, por essa missão que eu vi lá há quase 40 anos atrás, no meu processo de conversão. Vossas filhas e vossos filhos terão visões. Né? Eu vejo aqui na comunidade também nossa, hoje, se olhar aqui o nosso quadro aqui ao redor, os técnicos, os apresentadores, os músicos, todos jovens, né? A maioria jovem, né? E a comunidade vai dessa forma. Depois os anciãos, os mais velhos, estão nas coordenações, nos conselhos, né? Sou cercado de gente adulta também que me ajuda, né? Nossa comunidade tem jovem de 17, 16 anos, até de 86 anos, é a última, né? Nossa, de 86 anos de idade. Dona Honória, Dona Lídia, que talvez nos assiste agora, né? Juventude dos anos 30, né? Quase dos anos 20, né? Então, que estão ainda na ativa junto conosco, né? O protagonismo dos discípulos de Cristo também podemos contar, né? Nosso Senhor, quando quis montar a sua equipe, o seu time de 12, escolheu 12 jovens. Né? Uns de mais tenra idade, como João, outros um pouco mais de idade, como talvez Pedro, Tiago, né? Mas ele montou uma equipe, um time de jovens também. Né? Pescadores, alguns,
outros eram mais do campo, mas ele olhou a possibilidade da continuidade do seu ministério, delegando para aqueles 12 jovens, claro, 12 os nominados como apóstolos, porque se olhar o grupo dos 72 discípulos, eram muito maiores também, né? Muito maiores. Então também, no Evangelho de São João, no capítulo, vou só buscar aqui para comprovar, de fato, o protagonismo da juventude no Evangelho, quando o Senhor encontra os primeiros discípulos, né? É uma beleza, a gente vê assim uma maravilha, o entusiasmo desses jovens, né? João capítulo 1, quiser acompanhar um pouquinho, até o versículo 35. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus, vendo que o seguiam, perguntou-lhe: Que procurais? Disseram: Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu Jesus. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia, e era cerca da hora 10ª, ou seja, 4h da tarde. André, que era irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido Jesus, João, e que tinham seguido Jesus. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então quer dizer, André é chamado, João Batista aponta o caminho, junto com ele o evangelista João também, que é o que escreve esse evangelho, depois chama Pedro, e na sequência, vamos ver que ele chamou depois Natanael, chamou Filipe, e aí começa a grande busca. Então, o jovem, ele é protagonista. Por isso que Jesus entusiasmou-se com eles, né? Eu vejo aqui na comunidade, até brinca às vezes, né? O jovem vem aqui faz uma experiência, num retiro de oração, recebe o batismo do Espírito Santo, ele não volta sozinho de outra vez, já volta mais uma penca, né? Volta mais com um grupo já. Porque ele é protagonista. João Paulo II, nos seus escritos, dizia assim: o jovem é protagonista do próprio jovem. O jovem é apóstolo do próprio jovem. Ele vai atrás da juventude, né? E um jovem ouve mais o testemunho de um jovem do que de um adulto, né? Porque se a palavra convence, o testemunho arrasta, como diz o ditado, né? Então aqui também nós vamos ver o protagonismo dos discípulos de Cristo, todos chamados na tenra idade para o ministério. O próprio Jesus, né? Assumiu o seu ministério com 33 anos, né? Uma juventude madura, uma juventude adulta. Paulo, quando escreve para Timóteo, né? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 4, né? No versículo 12, ele diz o seguinte para Timóteo: Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e viver, na caridade, na fé e na castidade. Então, o conselho de Paulo para Timóteo, seu discípulo. Timóteo foi bispo, né? Não tem a idade, foi bispo. Tanto que eu tinha até corrido o risco, né? De ser desacreditado pela idade. Aqui também existe um fato para nós discernirmos, né? Às vezes o jovem não é tão acreditado. O jovem não tem muito juízo. O jovem não tem muita persistência, né? Não, o jovem tem. O que ele precisa é estar do lado de um ancião, do lado de pessoas maduras, do lado de uma direção espiritual, o jovem vai em frente. E Paulo era esse suporte para Timóteo, né? Ele não jogou Timóteo assim na fogueira, vai ser bispo, Timóteo. Impôs a mão sobre ele, ordenou e vai ser bispo. Não, vai ser apóstolo. Paulo chama ele, dá a advertência: olha, te comporta como gente grande, Timóteo, né? Te comporta como adulto, que às vezes falta para o jovem também isso, né? Às vezes o jovem se comporta como criança, como adolescente. Não, se você tem 18 anos, comporta-te como 18 anos. Se você tem 25 anos, comporta-te como um jovem de 25 anos. A coisa mais bela da vida é você ter o comportamento relativo à tua idade, nem para cima, nem para baixo. Dá para querer um jovem de 18 anos ter a cabeça de 30? Não, ele tem que ter a cabeça de 18. E nem o de 30 tem que ter a cabeça de 20, não. Um comportamento próprio para cada faixa etária da nossa vida. Então, às vezes, o jovem perde um pouco de credibilidade porque não tem aquele comportamento da idade que ele tem, né? Não demonstra.
Mas Paulo, mesmo assim, não duvida, só faz a recomendação: comporta-te como homem, né? Ser corajoso, né? E Paulo faz muitas outras advertências para Timóteo, né? E diz assim ainda mais, né? Ao contrário, torna-te modelo para o rebanho. Coitado de Timóteo, né? Jovenzinho, assume o episcopado, o pastoreio, e tem que ser modelo para os rebanhos, para os velhos, para as velhas e para o da idade dele também, né? Quantas vezes aqui na comunidade eu já vi jovens que assumiram papel de responsabilidade do ministério, longe daqui, em outras regiões missionárias, né? Eu me lembro, a Cristiane, que falou conosco aqui há pouco, ela tinha pouco mais de 20 anos, 22 anos, quando assumiu aqui já o governo da casa, uma época da vida dela, da história dela, né? E quantos outros jovens nossos que, na adolescência, na idade menor, já assumem posto de trabalho no rádio, na formação geral. Todos os nossos adolescentes, filhos dos nossos consagrados, a maioria deles, já passaram, o primeiro emprego deles foi aqui na comunidade. E que resposta, né, que nós tivemos desses jovens que iniciaram a sua carreira, até mesmo profissional na comunidade, e hoje estão galgando já outros rumos. Então, João, Timóteo e tantos outros apóstolos que foram jovens, né, na sua época, e que souberam dar profundas respostas. Outra coisa também importante do protagonismo da juventude, por exemplo, os santos na igreja, né? A maioria dos santos iniciaram a sua carreira na juventude. Agostinho, Francisco, Martinho, né? Domingos, Inácio de Loyola, né? Todos foram jovens, né? Início da sua carreira, né? Iniciaram o seu caminho numa tenra idade, né? Isso aqui é bom você que está me ouvindo agora, você que é jovem, que acompanha a comunidade da Arca também, ou que não acompanha, é importante essa credibilidade, né? Os santos iniciaram sua carreira muito cedo. Mesmo quando Agostinho diz, tarde te amei, né, aquele belo cântico dele, ó beleza tão antiga e tão nova, mas Agostinho tinha 30 anos na sua conversão. Era jovem maduro, né, jovem adulto. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Então, não se desespere, né? Se Deus te chama a ser santo a partir de hoje, né? Não te esquive se Deus te convoca hoje para dar uma resposta de santidade, mesmo que você tenha aí ainda na tua adolescência. São Domingos Sávio, né? Aqui a nossa Albertina Beckenbach, Santa Catarina, né? Que com 13 anos foi martirizada por defender a pureza, a virgindade. Então Deus também convoca a juventude para uma vida de santidade. O protagonismo dos profetas, né? Jeremias, quando foi chamado, novo ainda, o Senhor disse, vai e profetiza para o meu povo, né? Capítulo 6 de Jeremias, capítulo 2 também, Jeremias faz a reclamação, Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar, né? Moisés, eu sou gago, não quis assumir a missão. Então, os profetas também, no Antigo Testamento, foram, na maioria deles, jovens, né? Iniciaram o profetismo deles ainda na juventude, talvez na adolescência. Samuel, por exemplo, né? Era criança, estava no templo dormindo, e por 3 vezes a palavra chamava ele, Deus chamava ele nem conseguia interpretar. E aí vai até Eli, que era o ancião, o sacerdote, e diz, eis aqui, Senhor, aqui estou. Ele diz, eu não estou te chamando, Samuel, vai dormir de novo. Samuel foi dormir, e de novo a voz de Deus chamava ele novamente. Ele volta para Eli, e diz, está me chamando? Estou aqui. Não te chamei, volta a dormir. E na 3ª vez, então, ele volta de novo, e Eli, que já era, aí sim vem a questão do maduro, né, do ancião, que já entendia da coisa, disse, volta a dormir, Samuel, e se por acaso a voz chamar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, Eli interpretou o sonho para o Samuel, que ainda não tinha o juízo, o discernimento para, aquele momento, fazer o discernimento da sua vida. Então, percebam, o chamado era para Samuel jovem, profeta jovem ainda, mas a direção, o acompanhamento ficou por conta do sacerdote, do pastor, do ancião já amadurecido, né?
eu até aconselharia você, que é jovem, né? Procure uma direção espiritual. Procure um irmão mais velho, mais experiente, alguém que já passou pela prova, né? Eu aqui na comunidade tenho a alegria de atender os jovens, né? Rapazes, moças, adolescentes inclusive, né? Que vêm à procura de direção, querem saber sobre a sua vocação, sobre o seu namoro, quando iniciar, como iniciar, sobre os seus estudos, né? Então, você, se quiser caminhar, tem que também ter a procura de um Eli, de um profeta, aliás, de um ancião, de um pastor que possa te orientar. Eu me lembro e sou agradecido a Deus pelos muitos anciãos, né? E anciãs, Dona Nilda, Dona Silvia, que eram as minhas coordenadoras de grupo de jovens, de oração, e que eu ia à casa delas, frequentava a casa delas para poder ser orientado. Depois ela, me lembro que um dia, ela percebeu que eu estava já avançando um pouco no caminho da vocação, uma adolescente, ela vai procurar um sacerdote, o padre Dionísio, um deoniano, Tecila, que muito me ajudou naquele período. Então, jovem, coloque também aos pés de um ancião. Você tem a visão, tem o desejo, o ancião tem um sonho para te orientar. Tem a maturidade para te dizer, é tempo, não é tempo, avança, recua. Então, é muito importante você, jovem, colocar-se próximo de um ancião, um homem, uma mulher, que já são experimentados na sabedoria, para poder serem orientados. Voltando aqui agora ao tema mesmo, né? Jovem e o protagonismo nas novas comunidades. As novas comunidades surgiram como um sopro do Espírito para a igreja do nosso tempo. Nosso tempo. E nós, brasileiros, temos o privilégio de sermos assim o país que mais se difundiu esse sopro do Espírito Santo. O Brasil tem aí uma infinidade, dezenas e centenas de comunidades novas. Uma já galgando a sua maturidade, seus 50 anos, né? Canção Nova, Shalom, outras recentes, outras medianas, mas o Brasil tornou-se um grande celeiro para o mundo de vocações a novas comunidades. Hoje a Europa, a Oceania, a África, a América toda já receberam missionários. A Europa recebe a devolução missionária, digamos assim. Nós recebemos dele lá no começo da colonização e hoje, pelas novas comunidades, nós estamos já indo de volta à Europa para re-evangelizar a Europa, a Ásia e também a África. O protagonismo juvenil. O Brasil está cheio, né? Não tem um estado no Brasil que não haja uma comunidade nova nascida ou uma de outra região, como também nós temos, que estabelecemos em outra diocese, em outras paragens. E na grande maioria dessas iniciativas juvenis, de novas associativas de comunidade, quem está à frente são os nossos jovens, né? Vamos recordar aí a pessoa do nosso querido Padre Jonas Habib, né? Que também era sacerdote jovem ainda, quando foi chamado a fundar a Canção Nova, há mais de 40 anos atrás. Nosso amigo Moisés Azevedo, que em tenra idade, né, com 20 e poucos anos, foi chamado a fundar a comunidade Shalom de Fortaleza, que hoje está no mundo todo, né, praticamente, né. Fernando Magno, amigo nosso, também fundador da comunidade Nova Aliança, Dilbe, Mar Adentro, André da Pantorcada, Gilberto, Alba de Maria, e tantos outros que a gente pode numerar aqui no Brasil, né, falo do Brasil, que nós conhecemos mais, que foram chamados em plena idade, em tenra idade, para fundar esses carismas, e que hoje são carismas enormes, que transbordam para o mundo todo, né, como fundadores. E se olharmos hoje dentro das próprias comunidades, na estrutura formativa, por exemplo, nas missionárias, nas mídias, o grande bem que a juventude é nas novas comunidades. O grande bem que o jovem faz hoje, o brilho que ele é. Porque quando o adulto vê um jovem pregando, quando o adulto vê um jovem orando, fazendo penitência, se convertendo, ele arrasta multidões, né? O jovem tem esse poder, né? Tem esse poder. Poucos dias atrás, estava aqui em Joinville, nós temos a nossa sede, né? E aqui agora, por causa da pandemia,
as igrejas perdem muito ministro, eucaristia, leitores, acólitos, a acolhida, aliás, né? Que é geralmente os irmãos adultos que fazem esse ministério. E o padre Edenir Ron, que é o vigário da catedral, o reitor, ele convocou as novas comunidades, né, e grupo de jovens para fazer o trabalho do acolhimento na catedral, né, da música, do acolhimento aos domingos, né. Então, cada domingo, uma comunidade nova encarregou-se do acolhimento na catedral, receber as pessoas que chegam, orientar para o cuidado das máscaras, do distanciamento. E ele me dizia esse dia assim, que beleza que foi, que rejuvenescimento para a catedral, que reflorescimento, ver todo domingo nas missas, jovens, moças, rapazes bonitos, em plena tenra idade, lá fazendo esse ministério da simplicidade, acolhendo os participantes da missa. Né? Então veja que coisa bonita que é, meus irmãos, né? E aí eu parabenizo essa coragem, essa maturidade da juventude assumindo desafios. Alguns até precocemente, né? Como dizia a Cristiana hoje de manhã, né? Alguns sendo colocados em linha de frente, missionárias, em protagonismo que talvez nem o adulto daria conta. E o jovem, na oração, na comunhão eucarística, na palavra, ele vai e dá conta desse projeto. Então, nós temos uma grande riqueza hoje nas comunidades novas, que é justamente esse protagonismo, né, da juventude, que sai à frente, que assume seu compromisso e dá respostas. Eu tenho muito orgulho, né, dos nossos jovens aqui da comunidade, o quanto que eles colaboram conosco. Né? Às vezes tem um pouco de dó, né? São colocados em cada momento, em cada encruzilhada, que eu digo, como que eles podem dar conta, né? Mas dão conta. Voltam cansados para casa depois, voltam um pouco extenuados, mas todos voltam realizados por terem cumprido a missão no nome do Senhor. Então, hoje, uma grande graça é justamente isso, a juventude que se torna protagonista do novo momento, dessa nova primavera na igreja. Tem aqui do meu lado o jovem Bruno, né? Que é uma testemunha do que eu estou falando também. O Bruno é um consagrado aqui da comunidade. Eu o encontrei jovem ainda, lá em Minas Gerais, foi um encontro, me lembro, de Semana Santa, uma missão. Eu não conhecia o Bruno, ele acompanhou nós apenas como músico, não era nem membro da comunidade. E depois da missão eu o convidei para vir a Joinville, para uma experiência, ele aceitou, em seguida veio para cá. E o Bruno até hoje continua, está ali com o violão na mão. Pedi que o Bruno fizesse uma dedilhada na música aí, se for possível, para que, junto com o Bruno, nós possamos rezar agora um instante. Pedimos a Deus a graça do crescimento, do protagonismo da juventude dentro das novas comunidades e também dentro da igreja. Né? Tempo de pandemia, tempo de isolamento social, o jovem tem que sair muitas vezes na rua com o cuidado devido, sim, mas não deixar de ser testemunha, de ser presença de Deus no meio do povo. Nosso coração arde quando pensamos na juventude aí que precisa ser evangelizada, acolhida, trazida, né? Por isso que eu trouxe essa gama de testemunhos, desde os profetas, desde os discípulos, os fundadores atuais das comunidades, para que nós nos estimulemos a irmos em frente. Há um caminho, há um percurso, há um chamado de Deus, né, para esse momento. Vamos rezar agora, pedir a Deus a graça do protagonismo da nossa juventude. Que venho, ó Pai, para fazer com prazer tua vontade, o teu querer. Eis que venho, ó Pai, para fazer com prazer tua vontade, o
teu querer. Coloca a mão sobre a tua cabeça, como eu faço agora também com a minha, e peça aí no seu sofá, sentado, ou na sua cama, sua poltrona, na cadeira, onde você estiver agora, na varanda, no automóvel, e ore a Deus, reze ao Senhor, pedindo a unção do Espírito Santo para você ser protagonista, pedindo a unção do Espírito Santo para você ser um portador de Cristo, um sinal da sua presença no mundo. Vai desejando isso agora e vai pedindo essa graça. Ore no Espírito, peça um ânimo novo, peça um reavivamento, peça um reavivar da chama do dom de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, curar a febre do desânimo, do abatimento, do desmaio, do medo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa juventude, às vezes dispersa, desiludida, fugida da tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, e toca o coração, a mente, a alma de tantos irmãos e irmãs. Que venho, ó Pai, para fazer com prazer tua vontade, o teu querer. Eis que venho, ó Pai, para fazer com prazer tua vontade, o teu querer. Muitos de vocês agora estão fazendo como que uma recordação do teu caminho de conversão. Voltando lá na origem da tua conversão, jovem, há 2, há 3, há 4, há 5, há 10 anos atrás, até 20, quem sabe, para você fazer memória do caminho que você deixou e fazer agora a volta. Como dizíamos hoje de manhã, na abertura, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, faremos nele morada e cearemos juntos. Eu com ele, ele comigo. Jesus entra na tua casa nessa tarde, fala contigo. Você jovem vocacionado de um seminário, de um mosteiro, é para você essa palavra agora. Você vocacionado de uma nova comunidade, que desistiu do caminho vocacional, que por outras ideias não importantes, abandonou o caminho da vocação. Você que saiu de uma comunidade nova por algum desgosto banal, mas está no vazio agora na alma. O Senhor diz, retorna às fontes. Retorna ao teu estado primeiro, ao teu chamado. Você que quer voltar e está com vergonha. Eu vejo alguns jovens agora, moças principalmente, meninas,
que deixaram a sua comunidade e têm vergonha do retorno. Não, sempre há tempo de retornar. Sempre é possível retornar. Eis que estou à porta e bato. Faça o retorno sem ter vergonha, sem medo. Pior vergonha é você ficar afastado, indiferente, vazio como está agora. Coragem, jovem. Levanta de onde você está, teu abatimento. Ergue tua cabeça. Levanta tua cabeça, como sempre fizestes, e segue ao Senhor. Deixa a tua vergonha de lado, teu preconceito, até mágoa contra alguém que te ajudou a afastar. Contendas que houveram na comunidade. Volta a ser protagonista. Volta para onde você nunca devia ter saído. Volta para onde você nunca devia ter saído daquele lugar. Valaria larabalaria larabalaria. Chorreleire balaria larabalaria. Que venho, ó Pai, pra fazer com prazer tua vontade. O teu querer. Eis que venho, ó Pai, pra fazer com prazer tua vontade. O teu querer. E a palavra continua muito forte aí no meu coração. Vergonha do retorno. E eu pensava nesse momento comigo, com certeza o filho pródigo também teve vergonha de voltar. Saiu de casa, esbanjou os bens que tinha, gastou o que tinha. Como é que eu volto agora? Nesses dias que você ficou longe do teu grupo de jovens, por exemplo, da tua vocação por causa da pandemia, e você nesses dias, com certeza, dispersou-se pelo pecado, deixou de trilhar o caminho, esqueceu a tua vida de oração, ninguém mais estimulou você a ir à missa, ou porque não podia ir na missa, não tinha missa, você acabou perdendo a tua fé, enfraquecendo a tua vocação, e agora a vergonha impede você de voltar. E Jesus dizia para o povo da sua época, né, para os seus ouvintes, não tenhais medo. Ele diz hoje, não tenhais vergonha. Tenha vergonha de continuar imóvel, parado, mas não tenhas vergonha de voltar, fazer o regresso. Deus te espera de braços abertos, com o perdão, com o anel no dedo, com roupagem nova. Ele não quer saber o que você fez, quer saber que você quer retornar para a tua origem, para o teu grupo, para o teu clã juvenil, para a tua comunidade. Ali é o teu lugar de formação e de crescimento. Volta, filho, volta, filha, o tempo é de voltar. A pandemia está passando, o vírus vai se acabar uma hora dessas. Já há sinais em alguns lugares, mas a fé permanece. A vocação tem que ser cultivada. Nós estamos buscando apenas a salvação da vida biológica, terrena, mas a salvação eterna. Volta que é tempo ainda. Deixa de lado tuas decepções, teus medos, tuas vergonhas e volta. Eis que venho, ó Pai, com prazer quero retornar. Quero fazer o caminho de volta. Eis que venho, ó Pai, pra fazer com prazer tua vontade. O teu querer. Eis que venho, ó Pai, pra fazer com prazer tua vontade. O teu querer. Eu quero, nesse momento de finalização dessa nossa partilha, essa colocação, agradeço a Deus pela oportunidade que me deram, né? Jovem dos 60, né? Dos anos 60, com 60.
estar com vocês, né? Eu dizia há pouco para Pangrini, né? Os jovens não nos deixam ficar velhos, né? Eu teria assim, muito rabugento, pior do que eu já sou, né? Poderia ser pior, se não fosse viver com a juventude todos os dias, né? Às vezes é um perrengue, né? Às vezes eu faço o que não posso, faço por eles. Mas eu digo, eles me mantêm de pé, né? Sou estimulado até depois do almoço pregar, como foi o caso hoje, né? Graças a Deus. E não me poupe, né? Não me poupe. Não me poupe até a morte. Peço que Deus me dê a graça de ir até o final. Cansado que tiver um dia inabilitado, só se um dia faltar o juízo, me deixe de lado. Mas se faltar o juízo, me deixe de pé para poder proclamar que é bom e muito bom servir a Deus na comunidade. Que é belo, é prazeroso, mesmo que custoso, mesmo que sacrificoso, mas eu digo, eu não quero voltar atrás. E se de novo eu tivesse que recomeçar há 34 anos atrás, eu recomeçaria novamente, porque é muito bom ser consagrado, ser diácono, no meu caso, ser celibatário pelo reino, é muito bom, é muito prazeroso. Eu desafio você também a dar um passo nesse sentido. É muito bom ser um matrimoniado na comunidade, um casado. É muito bom ser um jovem que não está decidido ainda, mas que está aqui na espera do seu tempo também. É muito bom, como o Ramon e outros, seguir um caminho sacerdotal na comunidade. É muito bom. É muito bom. Faz bem para a saúde espiritual e fizemos bem para muita gente ainda, muitas pessoas ainda. Então eu quero deixar a minha bênção e meu voto de confirmação a você que está envergonhado ou amedrontado depois da pandemia, de voltar para o seu círculo de amizade, para o seu grupo de jovens ou para a tua comunidade que você talvez por motivos abandonou. Se tem para abandonar motivo, tem muito mais para fazer o retorno. Põe a mão sobre o teu coração nesse momento, inclina a tua cabeça e sente a mão do diácono, ou melhor, a mão do próprio Jesus sobre a tua cabeça, desfazendo todo o medo, a insegurança, as vergonhas, os respeitos humanos, e diga, eu quero voltar. Eu vou fazer o caminho de retorno como filho pródigo, sem ter vergonha, sem ter medo. Eu quero fazer, já estou voltando, não quero, eu já estou voltando. O Jean 2020 já está me fazendo voltar. E que o Deus da misericórdia, o Pai do filho pródigo e dos filhos pródigos, quem diz isso como nós, os abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vale a pena ser jovem, continuamos firmes em frente. Deus abençoe. Meu olhar fita o teu olhar, meu coração bate mais forte com teu coração. Sinto o calor do teu abraço, porque sei que ao teu lado seguro